protocolos padrões. Vou botar para apresentar aqui. Já estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Então aqui, pessoal, vou começar, né? Tipo, na aula passada a gente fez a correção das atividades anteriores, né? E algo que é bem interessante que vocês vão estar tendo junto é a disciplina de análise e a de banco de dados, vocês vão estar tendo junto. Porque elas têm bastante coisa em comum, né? Então, na aula em banco de dados, vocês aprenderam a criar os diagramas, né? Os modelos entidade e relacionamento, que é basicamente como a gente cria o desenho. A gente cria o desenho de um banco de dados antes de criar ele. Esse modelo, ele foi um dos primeiros modelos criados, já lá na década de 70. E ele foi bem útil para a questão de descobrir como planejar os bancos de dados. E justamente a programação orientada a objeto, ela surge mais tarde do que isso, e ela pega muitos elementos dessa modelagem em entidade de relacionamento. Então a gente vai ver que a parte de análise de sistemas, que é a parte então de como criar um sistema de programação, um programa de computador, ela vai ter bastante elementos parecidos com a parte de modelagem, entidade e relacionamento. A mesma percepção de criar primeiro a planta do banco de dados para depois efetivamente construir o banco de dados, a mesma coisa vai ser com um programa de computador. A gente primeiro vai criar a planta desse computador e depois, então, vamos criar para partir para a programação. Então, a parte do conteúdo de análise de sistemas que trabalha com isso é a UML, né? Que é uma sigla americana, né? Que é Unified Modeling Language, que é linguagem de modelagem unificada. É basicamente uma forma de explicação de como certos desenhos funcionam. Então, a gente vai ver quais são os desenhos da UML e para que cada um deles serve, né? Nesse bimestre, especificamente, a gente vai ver diagramas de caso de uso e diagramas de classe, que são os mais comuns. Tá? Eles vão ser, a tarefa que a gente vai ter agora nessa etapa vai ser bem parecido com aquela tarefa de banco de dados. Então, a gente vai ler textos e vai criar os desenhos baseados nesses textos. A diferença é que, ao invés de ser um texto para criar um banco de dados, vai ser um texto para criar um programa de computador. Tranquilo? Tranquilo, professor. Interessante. Tranquilo. Tá? Então, aqui tem a nossa apresentação. Então, vai ser a introdução à modelagem orientada a objetos com UML. Vocês já estão tendo disciplinas de programação, né? Sim, professor, sim. Vocês estão tendo programação orientada a objetos com o Ricardo? Sim, professor. É ele mesmo. Então, vocês vão ver que essa parte aqui conversa diretamente com a disciplina do Ricardo. O Ricardo está ensinando programação orientada a objetos, ou seja, como criar um programa com uma linguagem orientada a objetos. Então, o que eu vou ensinar nessa parte da disciplina é como pensar num programa orientado a objeto antes da criação dele. Mas tanto ele quanto eu vamos estar falando desse conceito aqui, que é o conceito de orientação a objetos. Tá? Então, nas aulas, vocês já tiveram aula sobre orientação a objeto com ele? Sim, professor. Então, Sim. O que vocês entenderam até agora sobre a parte de programação orientada a objetos? Do que é a parte teórica? Isso, da parte teórica. O que vocês entenderam até agora
da parte de programação orientada a objeto? Me dão uma explicação do que vocês... Eu quero que me expliquem o que vocês aprenderam até agora em programação orientada a objeto. Ué, mas não conseguem falar nada? Já não tiveram... Nós aprendemos os componentes internos das classes, aprendemos um bocado de coisa, só que eu não estou lembrando muito bem, mas a gente aprendemos, a gente pega e revisa e tudo, mas... O que é uma classe? Uma classe? Isso. Espera aí que eu vou explicar para o senhor. É uma forma de definir um objeto, um dado, não me esqueci. É isso aí mesmo. Não, tá certo. Agora, parar para pensar assim, dá um exemplo de uma classe. Sei lá. Um diário de classe. Um carro. Como? Um diário de classe. Um carro. Carro, perfeito. Agora, vocês não perceberam que tem bastante similaridade entre uma classe e uma entidade? Carro não poderia ser uma entidade também? É uma entidade genérica. Ou seja, por que isso acontece, tá? Ela surge inspirada na modelagem entidade e relacionamento. O conceito de classe é bem parecido com o conceito de entidade. Só que ele tem algumas diferenciazinhas, tá? Quais são as diferenças? A classe também representa objetos do mundo real de maneira genérica. E ela também tem atributos, não tem? A classe não tem os atributos que a gente chama de propriedades lá? Sim. Então a classe é igual a uma entidade, ela até no desenho, quando a gente for representar, a gente vai usar até o mesmo símbolo, que é um retângulo para representar uma classe. A única diferença de uma classe para uma entidade é que, como a gente está falando de programação, a classe também tem funções. Então, por exemplo, o carro tem a função andar, né? Que daí vai ir a lógica de como ele anda para frente, frear, acelerar, que são os métodos dele, né? Então, a única diferença da classe para a entidade é essa. Então, a classe ela ainda envolve a programação dos métodos. As entidades não. Elas só não têm métodos, mas ela tem os atributos e ela significa a mesma coisa. Tanto é que, quando vocês vão criar um programa orientado a objeto, muitas das classes de vocês vão virar as entidades que vocês vão guardar no banco de dados. Então, quando vocês vão criar um programa orientado a objeto e vai ter uma classe carro, uma classe garagem, uma classe motorista, e essas classes é bem provável que vão se transformar também em entidades quando a gente for criar o banco de dados para esse programa. Porque esses conceitos eles são bem próximos um do outro. Então, a ideia da modelagem orientada a objetos, que a gente vai ver também, é o que é essa modelagem orientada a objetos, quais que são as vantagens de fazer a modelagem, que conhecimentos precisam ser adquiridos para modelar, e qual a sequência de temas que a gente vai apresentar no curso. Tá? Então, esses são os objetivos dessa nossa aula desse bimestre. Então, novamente, já reforçando, né? Esses slides já estão lá no Google Classroom, já está também a aula anterior do vídeo. E a aula que eu vou postar hoje, essa aula daqui, também já vou postar lá depois, assim que estiver pronto. Então, tem aqui, né, colocando-se como um advogado do diabo. Não seriam... Já ouviram falar nessa expressão do advogado do diabo? Eu não, só não vi não ainda. Que tem até um filme, né? O Advogado do Diabo. Então, Já assisti já, muito top. É o Keanu Reeves, sei lá. Isso. Então, essa expressão advogado do diabo é justamente
a questão de tu defender algo indefensável, né? Então, por exemplo, seria fazer uma pergunta sobre algo que tu já sabe que não é bom, né? Então, por exemplo, não seria esforço dobrado modelar e depois codificar? Ou seja, por exemplo, vocês estão aprendendo a programar. Não é mais fácil começar simplesmente já programando ao invés de criar um desenho antes? Não sei. Não, mas tipo, se a pessoa fizer primeiro o desenho, a pessoa já vai ter uma base de como vai ficar o projeto. Isso, exatamente. Daí tem outras pessoas que vão pedir, não seria fazer a mesma coisa duas vezes? Pensar no programa para fazer o desenho e depois pensar no programa para fazer a programação? Esses são alguns argumentos que as pessoas tentam usar contra a modelagem, né? Tanto é que aqui a gente é preciso compreender que a resposta para as duas perguntas é não. Não é um esforço dobrado modelar e depois codificar, porque ela tem um propósito diferente. E não seria fazer a mesma coisa duas vezes? Também não. Tá? Então, vamos lá pegar aqui então um exemplo, né, que eu sempre gosto de usar da engenharia, né? Então, por exemplo, na engenharia civil, todo empreendimento complexo demanda um esforço de planejamento antes da construção. Por exemplo, um prédio de 15, 20 andares, uma estrada, a construção de um novo modelo de carro, construção de equipamento eletrônico. Vocês imaginam que isso dali vai ser feito sem planejamento antes? É o que, professor? Repete de novo. Não, Não, eu né? acredito. Não. Por que a gente faz esses planejamentos antes de criar um prédio, uma estrada, um novo tipo de carro, um equipamento eletrônico? Por que você planeja antes? Pra não estourar o orçamento e não fazer besteira também. Também. Pra não fazer coisa Exatamente, errada. porque o maior motivador como quase tudo na vida, é dinheiro. Porque, assim, errar custa muito dinheiro. E as pessoas não se dão em conta do quão caro que é fazer um programa de computador. Vocês têm noção de quanto é que é... O quão caro é fazer um programa de computador? Eu chuto que é uns 2.000. Mas vamos colocar dessa forma. Quanto vocês já ouviram falar mais ou menos que é o salário de um programador? Pelo que eu vi, é cerca de 1.700 por aí. Dependendo Tá, do que ele faz. vou pegar calculador aqui. Quantas pessoas normalmente vai ter numa empresa para fazer um programa? Tem alguma ideia? Vamos pegar aqui, ó, uma empresa pequena. 4, sei lá, um squad de 4. 4, 5. Vamos botar 5. É. Quantos meses de trabalho vocês acham que levaria para fazer um programa? Mais ou menos. Depende do programa, às vezes pode levar até. Depende, porque tem gente que... Não, um programa demora anos, profissional. sei lá. Por exemplo, criar um programa, que nem eu falei ontem, o exemplo da farmácia. Vocês vão criar um programa para gerenciar tudo dentro da farmácia. Entre 4 pessoas. Uns 5 4 meses, pessoas. 6. 5, 6 meses, Vamos botar 6 meses, então. Opa. Vezes 6. Ou seja, só de salário dos programadores sairia 51 mil. Caralho. Então, olha aqui, então, imagina quanto é que custa para a empresa contratar para fazer um programa. Isso é só o salário dos programadores. Não tem o aluguel do prédio da empresa, não tem a conta de luz, a conta de internet da empresa. Os outros cargos da empresa, por exemplo, a parte de administração, a parte de contabilidade, a parte de RH, não tem o lucro em cima ainda. Então, se a gente pegar um trabalho de 6 meses para 5 programadores e botar, sei lá, mais 15% de lucro, vamos supor, mais 1,15. Então, tu ia cobrar dessa empresa 58.650 reais para fazer esse programa. As pessoas não se dão em conta que programas de computador são caros, bem caros. E são caros por quê? Porque envolve muito conhecimento envolvido e muito tempo de trabalho. E não é algo comum, né? Por exemplo,
não são muitas pessoas que têm... Já ouviram falar bastante que o salário de programador é bom, né? Sim. Uhum. Por que o salário de programador é bom? Ele programa. Tá aí, a programação e hoje em dia, pessoal, é quase muito requerido, né? É muito pedido, né? Exatamente. Então, Praticamente tudo que a gente faz. tem a questão de demanda e oferta. Então, a gente tem muita empresa querendo programa de computador, porque hoje em dia todas as empresas dependem de um programa de computador para funcionar. E não formamos programadores suficientes para atender toda essa demanda. Então, o que acaba acontecendo? Os salários vão ficando altos porque as empresas estão tentando chamar os programadores para trabalhar lá. Então, só no Brasil tem uma expectativa que está se precisando no mercado ainda 150 mil vagas de programadores com experiência. Ou seja, o Brasil ainda precisa mais 150 mil programadores para atender as demandas internas. E por isso que gera um salário alto. Porque programação, justamente, vocês aqui estão numa posição privilegiada. Vocês estão começando a aprender programação no ensino médio. Mas a maior parte das pessoas nunca ouviu falar em programação antes. Só vai conhecer isso lá na faculdade e a grande maioria nem vai conhecer. Então, acaba que, como é uma área muito nova, não se ensina muito isso ainda. Por exemplo, na escola vocês aprendem química, biologia, matemática, vocês sabem o que um advogado faz, porque vocês são profissões antigas. Essas profissões antigas a gente já conhece, a gente já sabe o que elas fazem. Agora, o programador é uma profissão nova, é uma profissão que tem uns 30 anos. Então, é algo extremamente recente. A internet no Brasil começou a popularizar nos anos 2000, faz nem 20 anos. Então, é uma profissão que é recente. E como a profissão é recente, ela ainda não está sendo ensinada nas escolas. Então, a gente tem agora os cursos técnicos tentando correr atrás disso, né? Então, forma poucos profissionais. Então, tu tem uma demanda muito grande e tem poucos profissionais que se formam e aprendem a fazer isso. E por isso o salário é alto. Então, justamente, as pessoas não se dão conta. Então, imagina assim, para criar um programinha numa empresa pequena de 5 pessoas, trabalhando meio ano, só de salário das pessoas vai ser 51 mil reais. Sem falar de aluguel, sem falar de internet, sem falar de luz. Então, só de salário, das 51 mil reais, vocês arriscariam a botar um empreendimento de 51 mil reais sem fazer nenhum planejamento? Não. Vocês arriscariam perder 51 mil reais? Nunca, professor, nunca. É capaz. Não. Faz nem perigo. Então, as empresas também normalmente pensam isso. Elas não querem perder esse dinheiro. Por isso que as pessoas trabalham, então, com a parte de planejamento. Então, ninguém constrói um edifício partindo diretamente para assentamento de tijolos. Ninguém constrói um prédio de 20 andares só chamando os pedreiros, dando os tijolos e a massa e falando, vai fazendo, faz 20 andares. Ninguém faz isso. Porque seria suicídio. Justamente, se acontecer algum problema, acabou, tu gastou todo esse dinheiro. Então, a ideia da modelagem é fazer o quê? O desenho. Por quê? A ideia de fazer esses desenhos, que nem vocês viram o desenho do banco de dados, vocês levaram muito tempo para fazer aqueles desenhos? Não. Não, levei, né? professor. Não, quanto tempo em horas tu levou? Vamos supor, para fazer. Não, mas O cara levou dias. desde manhã cedo até às 5. Demorou. Ah, Vai, acho que... Não, beleza. Mas se tu for para pensar que um trabalhador profissional vai trabalhar 8 horas por dia, tu teria feito, então, num dia. E agora, professor, que agora nós já fizemos a primeira vez, agora também faz bem mais rápido, né? Porque aprendemos. Sim, exatamente. Aí já aumenta, diminui, né, o horário? E vai diminuindo o tempo ainda também. Quanto mais prática, mais rápido você faz. Então, qual que é a ideia? Esses desenhos,
eles vão ser feitos tipo em 1, 2 semanas e não em 6 meses. Esses desenhos vão ser feitos em 1 ou 2 semanas, justamente porque então em 1, 2 semanas tu vai ter o desenho do programa inteiro pronto. Então tu consegue não perder tanto tempo. E com esse desenho, claro, ele não vai funcionar, mas tu já vai ter uma noção bem grande do que tu vai precisar fazer e de quanto tempo vai levar. Então, tu consegue em 1 ou 2 semanas fazer essa planta do programa e daí, então, tu já pode criar um planejamento. Olha, um orçamento também. Olha, se eu vou levar 6 meses para programar isso que eu coloquei no desenho, eu já posso passar um orçamento para a empresa que me contratou. Tipo, se eu acho que eu vou levar 6 meses de trabalho, tenho 5 programadores, cada um deles recebe 1.700, então eu tenho que cobrar mais que 51 mil. Só que assim, vocês imaginam que... vocês conseguem imaginar que, tipo, por exemplo, a farmácia daqui pagou 51 mil num programa de computador? Não. Não pagaram. Não, quem decidiu tudo não. Não pagaram. Só que daí eu vou falar como é que funcionam então as empresas de maneira geral. O que acontece é que essa empresa ali, eles contrataram uma empresa de Humaitá. É bem provável que essa empresa ali de Humaitá, ela trabalha fazendo sistemas para farmácias. Então ela vai tentar vender o mesmo programa para várias farmácias diferentes. Então ela vai tentar vender esse mesmo programa que vendeu para essa uma para várias outras. Então, e normalmente ela não vende, ela cobra mensalidade. Ela tipo vai cobrar, tu vai me pagar R$1.000 por mês para usar esse programa. E a gente dá suporte. Entende? Ela vai fazer isso. Ou vai cobrar mais ou menos isso, tipo, R$1.000 por mês e a gente dá suporte. E vai tentar vender isso por umas 15, 20 farmácias diferentes, o mesmo programa. Para aí sim tentar, então, conseguir o seu dinheiro. Tá. Então, meu pai também usa um programa na loja lá, dele também é Nexo, uma coisa assim, não sei o nome do programa. Nós usamos um lá também, ele é show, bacana. Faz todo o processo de venda, armazenamento, também ele nem precisa estar na loja, ele pode ver daqui de casa pelo celular, o quanto vendeu, o dinheiro que saiu no final do dia, toda a informação que foi feita durante o dia. Todos que foram vendidos, através do celular ele pode ver já. E provavelmente ele vai pagar uma mensalidade para usar esse programa, né? Isso, ele paga assim, todo então, mês. Isso daqui é um exemplo de como funciona um negócio na área de informática, né? Então, só que justamente, vocês viram que produzir um programa desses é caro. Porque imagina vocês vão abrir uma empresa e vocês têm que pagar o salário dos programadores. Entende? É 6 meses de trabalho pagando 1.700 para cada um. Isso não é barato. Então, produzir um programa de computador é caro. Produzir um programa de computador é caro. Por isso... Os jogos são do mesmo jeito, os jogos... Os jogos é muito mais caro. É muito mais caro, né? Assassin's Creed demorou 4 anos para se desenvolver. Ei, professor, esses jogos aqui de tipo, os online agora, Call of Duty, Free Fire, você acha que quanto sim, mais ou menos, eles... Então, eu vou pegar o exemplo Red Dead Redemption. O Free Fire é uma cópia, do Fortnite, foi facinho de fazer, um completo... mesmo assim, não facinho não é. Facinho não. Mano, eles copiaram praticamente tudo. É melhor pegar logo um jogo do Assassin's Creed ou Call of Duty. Pegar um template. Mas o negócio é que eles não tem como copiar, só se eles só compraram, né? Não tem como copiar, não vai dar pra eles. O Red Dead, a mano, programação. muito top. Talvez eles tenham pegado a ideia só. Tipo, e também tem jogos como o que lançaram recentemente, o Cyberpunk. Todo mundo achou que seria uma maravilha, mas foi um completo desastre. Uma completa merda o jogo. Vocês já ouviram falar nesse jogo aqui, Red Dead Redemption 2? Já joguei, já zerei. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Caraca, 100 mil. Milhões, caramba.
650 milhões de dólares para fazer. Levou 7 anos para fazer esse jogo. Quantas pessoas, quantos programadores? 6.500 empregados. Só que daí não é só programador. Mas cada um faz uma coisa, né? Isso, cada um faz uma coisa. Justamente, por exemplo, pegar... normalmente uma empresa de jogos vai ter uns 50, 60 programadores. E vão levar... Pensa, são 50, 60 programadores que vão trabalhar 7 anos para fazer um jogo. Jogos, de maneira geral, levam uns 2, 3 anos no mínimo para fazer. Mas isso daí também é o jogo, né? É, o jogo, né? Red Dead, mano. Então, por exemplo, eu trabalhei lá dentro da HP e da Dell, né? O meu mestrado, eu consegui uma bolsa, então a minha bolsa foi paga pela HP. Sabe a HP, a marca de impressora? Sim. Sim. Então, meu mestrado foi pago pela HP. A HP me pagava para eu fazer o mestrado. Daí eu, em troca, eu estagiava lá dentro 4 horas por dia. Então, eu fazia o mestrado 4 horas e 4 horas eu fazia estágio dentro da HP. Então, por exemplo, a HP, a parte que eu trabalhava lá, ela criava programas de computadores para outras empresas. Então, elas tinham um contrato com a Petrobras. E esse contrato, elas já tinham esse contrato que elas faziam um programa para a Petrobras já fazia 12 anos. 12 anos que elas tinham um contrato com a Petrobras para criar um programa para eles. E eles recebiam por ano por esse programa 2 milhões de reais. Então, cada ano eles recebiam 2 milhões de reais para ficar cuidando desse programa e mantendo esse programa. Isso era um dos contratos. 24 milhões ajuda. Eles gastaram, sei lá, 24 milhões. 24 milhões. Isso era um dos contratos que eles tinham. Lá na HP eles estavam com 8 ou 9 contratos simultâneos. Ou seja, tinha contrato com a Petrobras, tinha contrato com as lojas Renner, tinha contrato com a Unimed. Então eles tinham contrato com várias empresas que eles prestavam serviço. Então, pensa, e esses contratos, eles tinham com várias empresas mais ou menos nesse valor. Então, por ano, justamente, eles tiravam, tipo, só aquela parte da HP, não é a parte de venda de impressoras, era só a parte de programação da HP no Brasil. Tirava, em média, tipo, uns 15, 20 milhões por ano. Só que, justamente, isso era para pagar, então, o salário também de 80, 90 funcionários, né? 90 funcionários que trabalhavam lá dentro. E todos os custos de manter o prédio, tudo funcionando, né? Mas entende que, tipo, as empresas de programação normalmente são empresas que geram uma quantidade grande de dinheiro, né? Especialmente quando a gente tá falando, por exemplo, jogo. Jogo é absurdo. Jogo já superou há muito tempo e é literalmente o entretenimento que mais circula dinheiro no mundo. Por exemplo, criar um jogo custa muito mais do que criar um filme novo para cinema e gera muito mais dinheiro que um filme de cinema. Então é uma indústria gigantesca, uma indústria muito grande. Oi? Teve dos Vingadores que não foi fazer. Sim, o filme dos Vingadores foi um filme caro. Mas se tu comparar com o jogo de computador, é bem mais barato ainda. Com o Cyberpunk, por exemplo, o Cyberpunk provavelmente custou bem mais. Ah, mano, mas foi uma tragédia aquilo ali. O cara que fez ali foi um completo Não, mas bandido, sei lá. Não, foi uma tragédia, mas não foi. É que o problema é que pegou muito mal. É que assim, foi uma tragédia nos consoles de geração antiga, né? Não, até na jogo, porque ninguém esperava que viria tantos bugs como assim, sei lá, é muito complicado. Sim. É muito bug num jogo que todo mundo esperava. Sim. Mas tu sabe por que acontece isso deles lançarem, às vezes, desse jeito? Muita pressa.
Não é só Por causa pressa. do Pensa custo. assim, Só o dinheiro. dinheiro, justamente. Imagina assim, o jogo estava sendo produzido há 9 anos. E pensa, 9 anos produzindo um jogo é 9 anos pagando salário de uma equipe de 100, 200 pessoas. Entende? Chegou depois de 9 anos, acabou o fluxo de caixa. Se eles não começassem a vender unidades, a empresa ia falir ou não ia ter dinheiro para pagar os funcionários. Então chega um momento, às vezes, que o dinheiro acaba e eles têm que mandar do jeito que tem para tentar botar fluxo de caixa de volta. Verdade, verdade. Entendi. Esse é o problema. O jogo de computador Esse jogo, por exemplo, jogos Oi? que estão no Play Store, eles instalam grátis, né? Por exemplo, instalam grátis, mas eles recebem, não recebem? Como é que funciona isso? Só pode explicar? Pá, eu não consegui entender bem. Por causa tava meio ruim. Eu vou repetir, galera, eu vou repetir. Eu vou aqui pra dentro, só um instante. Esses jogos que ficam na Play Store, eles são grátis, não são? Aí, São. como é que eles recebem esse... como é que eles Dinheiro? pagam eles? A Play Store que paga eles é por... Não. Publicidade. Eles, normalmente, jogo gratuito, eles colocam publicidade dentro, que nem vídeo no YouTube, sabe? Que vai ter publicidade, vai ter trechozinho de vídeo dentro. Ah, então vai depender do jogo, se ele for bom ou não, né? Porque se ele for bom, Exatamente. Não só não isso. ganha nada. A maior parte dos jogos que... Vamos pegar aqui. Eu vou abrir aqui, tá? Play Tipo, eu Store. me lembro por muito do Minecraft. De vez em quando, dava pra pegar ele na Play Store, assim, anos atrás, né? Quem jogava, assim, desde a essência do jogo, quando ele começou, era de graça, mas agora que veio a ser pago por $19, essas coisas. Mas é bem legal. Tá, vou botar aqui a Google Play Store, ver jogos, tá? Só para mostrar. Tá vendo aqui, vai ter jogos que vão ser gratuitos, tá? Esse daqui. Vocês provavelmente já devem ter jogado algum desses jogos aqui, tipo Clash of Clans, uma coisa assim. Mas Clash of Clans é legal. Eu ganhei. Então, eles são É. gratuitos. Eles são gratuitos, só que o que eles fazem para ganhar dinheiro? Eles colocam itens para comprar com dinheiro dentro do jogo. Pode ver, esse jogo aqui é Um grátis. passe especial, É verdade, né, cara. Isso. Então, Verdade, é o jogo. eu entendi. Ele coloca itens para tu comprar dentro do jogo. Então, por exemplo, o jogo é grátis, só que daí normalmente eles fazem um monte de técnicas. Por exemplo, no início tu começa a jogar e funciona de boa o jogo, tu consegue ir avançando. Só que conforme tu vai avançando, o jogo vai ficando cada vez mais difícil. E aí tu precisa de item forte que só pagando com dinheiro para passar. É verdade. Isso que normalmente acaba acontecendo, que a gente chama de jogos que eles são... que a gente chama de microtransações. O jogo não te cobra, mas o jogo tem uma loja interna que vende itens e vantagens dentro dele. Então, por exemplo, tu compra um booster para ganhar mais experiência. Tu compra não sei o que, um buff para tu ficar mais forte durante 3 dias. E ele vai vendendo esses itenzinhos dentro dele por dinheiro que tu pode ir usando então dentro do jogo. A gente chama isso de microtransações. Uhum. Deve valer muito a pena gastar R$10 num PNG de um diamante. Isso, mas por exemplo, pegar o Free Fire e o League of Legends, são jogos gratuitos e são empresas gigantescas. São empresas gigantescas. Como elas ganham dinheiro? Vendendo skin. Vendendo itemzinho. Uhum. Então, ganha muito dinheiro vendendo essas coisas dentro do próprio jogo. Só que, claro, que o jogo tem que ser bom, né? Senão ninguém vai querer comprar. Verdade. Verdade. Então, beleza. Vamos ver a parte dos desenhos. Voltar aqui. Então, exemplos de engenharia, né?
mostram que situações complexas exigem um tratamento diferente de situações não complexas. Por exemplo, construir um prédio de 20 andares, a gente vai precisar de um projeto prévio. Agora, construir uma casinha de cachorro, tu precisa fazer um projeto? Tu vai fazer uma planta para uma casinha de cachorro? Como é? Eu acho que não, né? Não, né? Coisas simples e coisas baratas não precisam de projeto. A gente fala de projeto justamente, né? Tipo, as pessoas... não se... É bem provável que vocês, quando vão trabalhar com programação, na disciplina, não vão usar muito projeto, não vão fazer muitos desenhos antes de fazer a programação. Por quê? Porque vocês vão trabalhar, não vão ser com projetos grandes. Vocês vão trabalhar com exercícios de aula. Por exemplo, o professor Ricardo, ele vai dar uma atividade de programação orientada a objetos para vocês. Vocês não vão fazer a modelagem, o desenho da planta desse exercício. Por quê? Porque é um exercício que tu consegue fazer em 1 hora. Não tem por que tu fazer uma planta de algo que tu vai fazer sozinho em 1 hora. Mas a hora que fosse, por exemplo, criar um programa para uma farmácia ou para uma loja, que tu vai levar meio ano e vai precisar de 5 pessoas para fazer, aí começa a ser mais interessante. Entendeu? A planta é justamente porque a gente usa para fazer coisas grandes, né? Coisas grandes e coisas caras que a gente não quer arriscar gastar dinheiro à toa. Para fazer coisa pequena e barata que tu consegue fazer sozinho, a gente não vai fazer planta de nada. A gente não vai fazer desenho. Tá? Mas é importante vocês terem uma noção sobre isso, né? Porque, eventualmente, vocês vão trabalhar em empresas e é bem provável que vocês vão ter que ler esses projetos. Tá? Tá. Então, aqui tem um editorial, né, publicado pela ICRESE. Então, já ouviram falar nessa ICRESE? Não. Isso daqui normalmente aparece quando você comprar um produto eletrônico, né? E é uma sigla que é tipo International Electronics Engineering, Electric and Electronics Engineering. É justamente uma organização internacional de produtos eletrônicos e elétricos. E então ela regula muitas das coisas de computador, de tomadas, de eletrodomésticos. É tipo como se fosse um Inmetro mundial, sabe? Um Inmetro do mundo inteiro. Então, sobre produtos eletrônicos. Eles vão falar o quê? Que o conhecimento sobre o desenvolvimento de software dura 3 anos. No que diz respeito ao conhecimento de tecnologia, no que diz respeito ao conhecimento de tecnologia. Ou seja, o teu conhecimento, ele dura 3 anos. A cada 3 anos, lança tecnologia nova. Imagina assim, vocês já pararam para pensar que quando eu fiz a faculdade, eu fiz faculdade de ciência da computação. Eu nem cheguei a aprender sobre programação de sites ou programação de celulares, né, Android. Por quê? Porque na época que eu fazia faculdade, não era comum ainda, não existia smartphone. As pessoas não tinham smartphone na época que eu fazia faculdade. Estava começando o smartphone recém. Então, o conhecimento que eu tive quando eu fiz faculdade já é diferente do conhecimento que vocês vão ter agora. Por quê? Porque a cada 3 anos as tecnologias já vão mudando. Então, o conhecimento das tecnologias vai estar sempre sendo renovado, sempre sendo mudado, porque vai lançando coisa nova constantemente. Então, por que então é importante? Então, aqui a parte de engenharia de software e de análise de sistemas. Porém, outro tipo de conhecimento sobre o desenvolvimento de software, um tipo visto como princípios da engenharia de software, que não tem 3 anos de duração. Tais princípios provavelmente servirão ao programador profissional durante toda a sua carreira. O que isso significa? Por exemplo, linguagens de programação, vocês vão aprender, por exemplo, C.
aqui na escola vocês vão aprender C em Java. É bem provável que daqui a 5 anos, vocês estando trabalhando numa empresa, quem sabe já vai mudar a linguagem de programação que vocês vão usar. E vocês vão ter que aprender outra, porque vai aparecer outra que é melhor. E vocês vão ter que usar a que é melhor, e deu. Só que aprender a teoria por trás da criação de programas, a lógica por trás da criação de programas, isso nunca vai mudar. Mesmo que apareçam tecnologias novas, a lógica de como criar um programa se mantém. Então, isso é bem útil para nós em toda a carreira, né? Um conhecimento que fica. Tá? Então, aqui ele vai falar aqui que 75% do conhecimento necessário para desenvolver um sistema complexo é da engenharia de software. Tá? Análise de sistemas, que é a área a disciplina que a gente está dentro, é uma parte da engenharia de software. Então, a gente está dentro da disciplina da engenharia de software. Porque engenharia de software é um curso inteiro, né? Tem uma formação em engenharia de software, né? A análise de sistemas é uma pequena parte da engenharia de software. Então, por exemplo, para tu criar um programa grande, um programa de grande porte, por exemplo, que vai levar tempo, a maior parte do conhecimento que a gente precisa é a parte de planejamento. Então, é ali que vai estar a maior parte do conhecimento que a gente precisa para fazer. Então, porque é onde dá mais problema, onde precisa mais ter conhecimento é na parte de planejamento. Tá? Então, quais são as vantagens da modelagem orientada a objetos? Você já ouviu falar no termo modelagem? O que é modelar algo? Sei lá, criar. Eu já ouvi falar, professor. Dá uma forma. Dá uma forma. Por exemplo, se a gente tiver um modelo de um carro, o que seria um modelo de um carro? É tipo uma marca, professor. Uma marca, um tipo de carro. Vai ser um desenho, né? Então, design. Às vezes, né? Uma miniatura. O que seria um modelo de um prédio? Empire State, sei lá. Uma maquete. Uma maquete. Um modelo é uma representação de pequeno porte de algo completo. A ideia de criar um modelo é justamente pensar em como algo vai ficar pronto de uma maneira barata antes de começar a construir. Então, isso é justamente... Então, por isso que se cria uma maquete antes de criar um prédio. Por quê? Porque fica fácil de tu imaginar como vai ficar o prédio depois de tu ver a maquete. Então, isso vai permitir, por exemplo, vamos supor que vocês querem construir uma casa. Vamos lá, vocês vão casar daqui a uns 10 anos e vão ter um filho e vão querer construir uma casa. Então, vocês vão chamar um engenheiro e vão falar, eu quero construir uma casa. E vocês vão explicar para o engenheiro como vocês querem a casa de vocês. Ou seja, vocês vão passar para o engenheiro os requisitos de vocês. Ah, eu quero a casa desse jeito, eu quero que a sala seja grande, eu quero que tenha um banheiro no quarto. Tudo isso são requisitos. Vocês vão passar os requisitos para o engenheiro. O engenheiro vai, beleza, vai anotar tudo que vocês vão falar. Depois de umas 2 semanas, ele vai chegar com uma planta e vai mostrar para vocês. Por que ele vai chegar com a planta e vai mostrar para vocês ao invés de começar direto a construir? Para ver se a pessoa gostou, né, professor? Para ver se ela gostou, se está faltando alguma coisa. Por quê? Beleza. Vamos supor que ele mostra a planta e tu vê que tu não gostou de como ficou. Bah, eu achei que esse quarto ficou muito pequeno. Esse quarto tinha que ser um pouco maior. Ele vai consertar, professor. Exatamente. Vai sair caro para o engenheiro consertar a planta para deixar o quarto maior? Não. Não, vai ser barato. Não, acho que vai sair. Agora imagina que se tivesse mandado construir, tivesse erguido todas as paredes, e aí aí vocês entram na casa, porra, esse quarto aqui ficou pequeno. Vamos fazer maior. Daí tu tem que quebrar a parede para fazer maior. O que vai sair mais caro? Eu ia deixar assim mesmo, professor.
Exatamente, acaba sendo deixado assim mesmo. A mesma coisa com o programa de computador. Mesma coisa com o programa de computador. As pessoas não se dão conta. Por exemplo, uma vez que tu começou a programar, qualquer mudança vai sair caro. Por quê? Porque tu vai ter que mexer em coisa que já está pronto. E sempre que tu mexe em algo que já está pronto, vai complicando. Vai ficando mais difícil e vai saindo mais caro. E sem falar assim, imagina dessa forma. Imagina o programador ficou um mês trabalhando para fazer uma coisinha lá funcionar. Aí o cliente chega, não achei legal, muda. Tu gastou um mês de salário desse programador. Então tu vai ter gastado 5 mil reais. Porque ele ficou um mês fazendo isso e o cliente não gostou. Então, justamente a ideia de modelos, a ideia de desenhos é deixar o custo das mudanças ser barato. Então, a ideia é a gente ter uma imagem barata antes da gente começar a construir e ter a liberdade de poder mexer nessa imagem e conversar, usar essa imagem para conversar com o cliente. Por isso aqui, ó, é uma descrição mais facilmente compreensível. Ou seja, tu vai chegar com o desenho para o cliente, é mais fácil ele entender como vai ficar. Então, é mais próximo da forma como as pessoas pensam, porque não é natural pensar em linguagem de programação. Vocês já tiveram algoritmos e programação. Sim. Seria fácil explicar para um cliente quais são as funções, os métodos do programa que vai ter? O que, professor? Repete de novo, por favor. Imagina se seria fácil vocês explicarem para o cliente quais vão ser as funções, os métodos, os parâmetros que vai ter no programa? Não, eu creio que não. Não. Ele ia entender a explicação de vocês? Não. Não. Então a gente precisa fazer um desenho para justamente poder conversar com o cliente para ver se é aquilo que ele quer. Então, justamente porque ele vai mudar as coisas. Por exemplo, depois que tu chegar com o desenho, ele, beleza, entendi. Então não era bem desse jeito. Eu acho que era assim que tinha que fazer isso. E não desse jeito que tu pensou. Aí ele vai mudar, e tu vai mudar o desenho antes de começar a programação. E isso vai ser um custo muito menor. Não vai perder tanto tempo e nem tanto dinheiro para fazer essas modificações. Enquanto tu não começou a programar ainda. Outra vantagem que a gente tem é que proporciona diferentes pontos de vista. Porque a gente vai ter vários desenhos que vão pegar diferentes pontos de vista do nosso programa. Por exemplo, olhar para a planta é a mesma coisa que olhar para a maquete de um prédio? Não. Justamente, são dois pontos de vista diferentes. A planta vai nos dar uma visão do quê? Dos cômodos, né? Ela vai nos dar uma visão das paredes, ela vai nos dar uma visão da parte estrutural. A maquete vai nos dar uma visão da aparência externa. Ou seja, são dois modelos para representar um prédio e os dois têm um ponto de vista diferente. Então, eles mostram coisas diferentes sobre o mesmo prédio. E os dois são válidos. Então, a mesma coisa, a gente vai ter mais de um modelo também para representar programa. Por exemplo, o diagrama entidade e relacionamento, que foi o que vocês aprenderam a fazer, é um desses modelos. É o modelo de como o banco de dados vai funcionar. Então, a gente vai ter um modelo de como o banco de dados vai funcionar, um modelo de como o programa vai funcionar. A gente pode ter que a gente chama de protótipos, né? Que é um modelo das telas que vão ter no programa, é o desenho das telas. Por exemplo, normalmente, antes de criar o programa, tu vai fazer um desenho de como tu imagina que vai ficar a tela do programa pronto. Vai ser um desenho, não dá para clicar em nada, não dá para mexer em nada. Mas tu já pode mostrar um desenho para o cliente. Essa tela aqui vai ficar desse jeito. Vai ter esses botões, essas cores. Gostou dessa cor aqui ou não?
Quer que eu coloque esse botão do lado esquerdo ou do lado direito? Então, tu pode criar um desenho da tela para mostrar para o cliente antes de começar a criar o programa do computador também, que também é algo extremamente útil. É outro ponto de vista que a gente pode usar. Então, ele vai ter uma descrição do programa em execução, ele pode ser também uma descrição dos elementos que compõem, ou seja, uma descrição da estrutura. Ele pode ser uma descrição do programa em execução, ou seja, da dinâmica, ou do funcionamento. Ele pode ser uma possibilidade de visão global, ou seja, mostrar o programa como um todo, ou ele pode ser focado em um detalhe específico do programa, né? Ou seja, tu pegar, imagina, sei lá, uma planta dos circuitos elétricos de um prédio. Vai só focar na parte, então, de eletricidade. A gente pode focar num detalhe do prédio inteiro. O código-fonte em si, né, o programa, é só baixo nível de abstração. Então, ele não tem uma forma simples de representar. A gente representa tudo com desenhos. Então, o que a gente precisa aprender para fazer modelagem, né? Para aprender a criar desenhos de programas? A gente vai ter 4 principais questões que a gente vai precisar tratar. A gente vai precisar conhecer os conceitos referentes à modelagem, conhecer uma linguagem de modelagem, saber que passo seguir e saber testar se o que foi produzido teve qualidade. Então, por exemplo, esses passos aqui não são os passos que a gente viu lá na parte de modelagem, entidade e relacionamento. Aquela modelo, entidade e relacionamento é uma linguagem de modelagem. Por exemplo, eu não disse que uma entidade é sempre um retângulo? Uhum. O que é o losango? Representa o quê? Uma função? Eu me esqueci. Losango é essa forma geométrica aqui. Vou pegar. Isso daqui representa o que no modelo entidade e relacionamento? Uma relação. Uma relação. Um círculo representa o quê? Isso daqui. E aí, pessoal, o que o círculo representa no modelagem? Entidade de relacionamento. Atributo. Atributo. E se eu fizer círculo duplo? É um atributo multivalorado. Atributo Perfeito. primário? Não, atributo multivalorado, certinho. Ah, tá. Isso daqui é uma linguagem de modelagem. Ou seja, cada símbolo tem um significado claro, que só representa uma única coisa, não tem ambiguidade. Então, essa linguagem, por exemplo, tu pode colocar, sempre que tu fizer um desenho dessa forma, alguém que entende de banco de dados vai conseguir ler aquilo, porque ele sabe o que cada símbolo significa. E a mesma coisa um programa de computador. Então, para criar um modelo, a gente vai ter uma linguagem, a gente vai falar, esse quadrado significa isso, esse círculo significa isso. Por quê? Justamente, então, uma vez que tu sabe o que significam as formas, a gente vai conseguir ler esse desenho. Então, a gente precisa ter o quê? Ter claro por que e para o que modelar. Então, a gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo isso e qual o motivo disso. Noções fundamentais de engenharia de software, né? A ideia de, por exemplo, programação orientada a objeto, banco de dados, saber conhecer as partes de... Então, olha esse termo aqui, engenharia de software.
Por exemplo, se a gente pegar engenharia civil, é o quê? O que seria engenharia civil? Construção de prédios. Então, o que é engenharia de software? Construção de programas. Exatamente. Então, a gente tem as noções fundamentais de construção de programas. Engenharia, por exemplo, um engenheiro de software é alguém que entende super bem como construir software. Tanto é porque o salário, vou pegar aqui, ó, salário engenheiro de software. Média, né? 6.300 a 8.500. 6.300 a 8.500 o salário do engenheiro de software. Isso aí é um salário de um programador que cria sites? Não, de um engenheiro de software, justamente. Um engenheiro de software é um cargo acima. Engenheiro de software é justamente o cara que ele vai... Imagina assim, é como tu pegar o engenheiro que faz a planta do prédio, né? Os pedreiros constroem. O engenheiro vai fazer a planta do programa. Os programadores vão ser os pedreiros que vão construir. Então, o engenheiro é o cara que precisa ser o mais experiente e que tem mais conhecimento. Porque pensa assim, quem vai entender a lógica, quem é que vai dizer como tem que ser feito, é o engenheiro. O programador só vai seguir o que o engenheiro diz. O programador, ele vai fazer o que o engenheiro pedir para ele fazer. Deu para entender a diferença? Sim. Sim, deu. Então, engenheiro de software normalmente é o cargo que mais paga bem, né, na informática. Só que achei meio baixo ali o salário, não é real. Por exemplo, meus parceiros, meus amigos que trabalham com programação, são programadores. Todos eles ganham tipo 7 mil para mais. E os engenheiros de software nas empresas que eu conheci, normalmente ganham uns 15 mil. Então, eu tenho vários amigos, né? Tipo, por exemplo, meus amigos de infância, né? São programadores. Cara, todos eles, tipo, são 4, cara. Todos eles ganham mais de 7 mil reais por mês. E eu sei que salário de engenheiro de software nessas empresas é normalmente uns 15 mil. Então é bom o salário, né? Só que, claro, né? Tipo, não é um salário inicial, né? Por exemplo, meus amigos, né, que nem eu, a gente já tem 10 anos de trabalho, né? Tem 10 anos de experiência de trabalho na área. Então, tu vai conseguir um salário desses a longo prazo, né? Normalmente, tu começa ganhando uns 1.500, 2.000 salário inicial, né? Como programador. Mas, com tempo de serviço, tu vai ganhando 7, 8 mil, depois que tu tem uns 5, 6 anos de serviço. Então, tem paradigma de orientação a objeto, outra coisa que a gente precisa saber, precisa entender. Então, é bem importante prestarem bastante atenção nas aulas lá do Ricardo, porque aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Na real, são duas disciplinas que olham para o mesmo assunto por pontos de vista diferentes. Ele vai ver a orientação a objeto pela programação, eu vou ver a orientação a objeto pela análise. Mas o trabalho em si é a orientação a objeto. Então, eu só vou ver a orientação a objeto antes de criar o programa e ele vai ver criando o programa. Tá? Uhum. Então, quais vão ser a linguagem que a gente vai usar? A gente vai usar esse UML, né? Que é uma linguagem bem famosa, bem conhecida para programação orientada a objeto. Ela tem 13 diagramas diferentes, ou seja, 13 tipos de desenho. Vocês vão precisar saber esses 13? Não vão precisar saber esses 13. Porque a maioria deles são coisas mais específicas que não vão ser usadas. O que a gente vai precisar saber? Uns 3 deles. Que é o diagrama de classe,
diagrama de casos de uso e o diagrama de sequência. São os principais. A gente vai trabalhar com 3 desses 13. A gente vai trabalhar mais. Mas é importante pelo menos saber para que eles servem. Para, tipo, se precisasse, se fosse o caso de precisar, pelo menos saber que existe e que pode aprender. Tá? E, por enquanto, é isso, eu acho, para a nossa aula de hoje, né? Então, na próxima aula, daí a gente começa com a parte em si do UML. Deu para entender, por enquanto, até essa parte do conteúdo? Deu. Deu. Pessoal, uma coisa que é bem interessante aqui, é vocês se darem conta, é que programação, cara, se eu pudesse dar um conselho para vocês se dediquem na parte de programação. Por quê? No Brasil, é uma das coisas que dá melhor salário, é muito fácil de arranjar emprego, muito fácil porque tem uma carência muito grande e tem um futuro bom, porque justamente cada vez mais vai ter... Programa de computador só vai se tornar cada vez mais popular. Não tem, isso é uma realidade. E também tem uma outra grande vantagem, que é a questão de trabalhar remoto. Por exemplo, se tu for trabalhar com outra área, por exemplo, sei lá, medicina, tu consegue fazer atendimento de um paciente remoto? Senhor, repete de novo aí, por favor. Medicina, tu consegue fazer o atendimento médico pela internet? Sim. Sim, professor, sim. Sim. Sim, mas não é tão frequente, né? Por exemplo, Mas é aquele particular. Mas, por exemplo, pegar programação é uma área que tem muito trabalho remoto. Então, por exemplo, vocês podem trabalhar da casa de vocês, conseguir estágios. Por exemplo, se vocês se dedicarem bastante na parte de programação, no 3º ano vocês podem procurar estágio numa empresa lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, e trabalhar da casa de vocês. Então, por exemplo, tem um exemplo bem legal, né? Eu dei aula lá na faculdade, lá no Rio Grande do Sul. Eu dava aula de ciência da computação, só que, claro, é faculdade. Mas não tem diferença no conteúdo que vocês aprendem para o que eles aprendem. Então, da faculdade, a UOL, já ouviram falar na UOL? Sim. Sim. A UOL contratou lá da minha turma, lá que eu dava aula, contratou 11 alunos para fazer estágio lá na UOL. Tudo remoto. Nenhum deles saiu de casa. Então, os 11 estão trabalhando na UOL, da casa deles, fazendo estágio de programação. Então, cada um está trabalhando da sua própria casa, eles nunca nem viram a empresa. Eles nem sabem onde a empresa fica. Mas estão trabalhando das suas casas, fazendo os estágios. Então, é algo que vale muito a pena, né, cara? Por exemplo, tem um primo meu, que é lá do Rio Grande do Sul, e ele está trabalhando para uma empresa no Rio de Janeiro. Ele nunca viu a empresa. Nunca viu a empresa. E ele trabalha com programação lá. Tipo, agora ele já fez quase um ano de trabalho, né? Ele está ganhando R$ 5.500 por mês. E ele nunca nem viu a empresa. Ele nunca conheceu pessoalmente os colegas de trabalho. Especialmente agora na parte de pandemia, né? Então é algo que, assim, recomendo bastante prestar bastante atenção e tentar praticar bastante a programação, porque é algo que dá dinheiro e é algo que vocês podem até fazer daqui, se for o caso. Sou um programador, preciso saber de quantas linguagens, no mínimo. Depende da área, tá? Assim, normalmente, o programador só precisa saber uma linguagem. Só que, por exemplo, quando tu falar, por exemplo, de sites, né, de programação para a internet, programar para a internet envolve sempre 3 linguagens. Só que é que não é para programar para a internet, elas são diferentes, é diferente do que nos outros lugares. Mas normalmente uma linguagem é suficiente. E assim, não precisa se preocupar tanto com isso, assim, pessoal. Imagina assim, se vocês levam a sério as aulas de vocês, aprendem a programar,
vocês vão começar como estagiário. O site tem o PHP e o... Internet tem PHP, HTML, JavaScript e CSS. Que são 4 linguagens que tu usa. Eu sei um pouco de HTML, CSS e JavaScript. Então, por exemplo, isso já ajuda bastante para ser programador web. Ajuda bastante. Então, por exemplo, se tu aprender PHP agora, porque vai ter aula de PHP também, só que acho que é lá no 3º ano. Isso, por exemplo, se tu se dedicar a fazer bem os exercícios, cara, é algo que, por exemplo, pode conseguir um estágio, às vezes, justamente numa empresa fora. Normalmente faço reunião aqui. Por exemplo, quando eu trabalhei depois que eu me formei, eu fiz mestrado na HP, né? Depois que eu me formei do mestrado, eu fui trabalhar na DB Server, que era uma empresa terceirizada. Então, eu era alocado dentro da Dell. Dentro da Dell, então, eu trabalhava como testador de software, como trabalhar com a qualidade. Eu fazia teste para ver se o sistema estava funcionando bem. Então, lá dentro, eu trabalhava com pessoas de fora do país. Então, por exemplo, eu estava num computador, que nem aqui, trabalhando, fazendo os meus testes de software, e o meu chefe era um irlandês. Então, o meu chefe era um irlandês. Então, eu fazia uma vez por semana reunião com esse cara lá na Irlanda pelo programa tipo Google Meet. Então, uma vez por semana eu fazia uma reunião com esse cara lá na Irlanda para falar o que eu estava fazendo, o que eu tinha encontrado de bug e o que precisava ser corrigido. E daí eu tinha reunião com outro cara que era um cara americano. Então, é normal, especialmente na área de programação, é bem normal a gente trabalhar através desse jeito aqui. Fazer uma videoconferência, eu vou explicar, por exemplo, vou compartilhar aqui o meu código-fonte e vou falar, isso daqui eu fiz desse jeito, papapá, papapá. Vai explicando para o cara que está trabalhando contigo lá em São Paulo. Então, é algo que dá para fazer na parte de informática, né? Professor, Oi. eu já ouvi falar nessa parte aí, onde que o pessoal faz teste, coisa e tal. E quanto que a pessoa ganha, mais ou menos, fazendo só apenas testes em software ou jogos? Eu trabalhei 1 ano e meio lá nessa empresa, né? Eu trabalhava lá, eu comecei ganhando, o salário inicial era R$1.500, inicial. Então, só que eu trabalhei lá um ano e meio, né? Depois de 1 ano e meio, eu estava ganhando R$3.000 por mês. Um ano e meio de trabalho, eu estava ganhando R$3.000 por mês lá. Mas pessoas mais experientes que eu, mais velhas que eu lá dentro, tiravam em média uns 5.000 por mês. Só para fazer testes. Uhum. Para fazer teste, literalmente o que eu pegava era o documento de requisitos do programa, que eram programas grandes, né? Então tinha os documentos de requisitos, eram documentos de 100, 200 páginas. Então eu ia lendo os requisitos, bem certinho, página por página, e ia testando o software, vendo se estava fazendo exatamente o que estava escrito nos requisitos. E daí eu documentava, por exemplo, não, aqui nos requisitos ele pede isso, mas no programa não está dando para fazer. Daí eu criava uma imagem, tirava print, por exemplo, olha, o requisito está pedindo isso, aqui eu tenho a print do sistema que não está dando para fazer. Daí eu mandava isso para o programador, daí o programador consertava. Só que assim, a parte de teste de software, hoje em dia, ele envolve bastante programação também. Eu tenho que entender de programação para poder fazer testes, tá? Porque tu vai ter que olhar o código-fonte do cara também, para entender o que ele fez, para entender onde está o problema. E também tu tem a parte que eles chamam bastante de automatização de testes, que tu vai criar um programa para testar o programa. Que a gente chama de teste automatizado. A gente cria um programa para testar o próprio programa.
Mas é uma área bem legal também. Ela é uma área. Ela é uma área que paga menos que programação. Mas é uma área mais fácil de tu aprender de início, assim. Ela não é tão difícil que nem programação no início. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Não. Não. Professor. Oi. Professor, não deu para participar da sua aula de manhã porque eu estava fazendo um monte de atividade. Ah, beleza, mas eu tô gravando a aula, né? Então é só assistir depois.